Historicamente, o primeiro, vamos dizer assim, sinal de alerta é o meu filho não está falando, né? E aí isso se segue uma série de preocupações, né? A primeira preocupação é, quem sabe ele não escuta e por isso não fala, né? Ou então, às vezes, né, existe ainda uma ideia de que, por exemplo, meninos começam a falar mais tarde que meninas, né? Ou então tem eu conheço o primo da vizinha da minha avó que também não começou a falar até 4 anos de idade, né? Então a gente sempre acaba encontrando algum tipo de, vamos dizer assim, de desculpa ou de explicação para aceitar esse atraso. Mas, em geral, a primeira apresentação que é notada pelos pais é um atraso de linguagem ou uma perda de linguagem, né? Então é importante isso a gente definir, né, quais são os sinais de alertas nesse aspecto, né? Então, com certeza, né, crianças que não estejam falando pelo menos 5 palavras, usando 5 palavras aos 18 meses de idade, isso é um sinal de alerta muito significativo, né? Então, se a criança não está dizendo mamãe para mamãe, papai para o papai, água, suco, né, aos 18 meses, isso é um problema muito sério, que tem que ser avaliado. A primeira coisa que chama atenção é o atraso da linguagem, ou a falta de linguagem, ou a perda de linguagem, né? Mas, muitas vezes, em retrospecto, né, os pais começam a se dar conta, né, de que esse menino, essa menina, né, não respondia tão rapidamente quanto os irmãos e as irmãs. Eu chamava ele e ele não olhava para mim, parecia surdo, né? Ou, né, eu estava na frente dele e ele ou ela não mantinha o olhar. Então, o contato visual é talvez a primeira forma de interação social, né? Isso se desenvolve muito, muito cedo na criança, em questão de meses, né? Então, e a tendência é para a criança olhar, não só olhar, como desviar o rosto em direção ao olhar da mãe, né? Então, e depois do pai, né, e de familiares, etc. Então, apesar disso não ser, em geral, a primeira coisa que chama a atenção, muitas vezes, em retrospecto, né, eles dizem assim, pois é, agora eu me dou conta que quando ele ou ela tinha 1 ano de idade, não olhava para mim, ou eu chamava e ele parecia que não queria responder, etc. Né? Então, esse é um outro sinal muito precoce, né? Estabelecer contato visual. O terceiro sinal de alerta, que é muito importante, né, é que a gente chama de atenção compartilhada. Atenção compartilhada é uma coisa também que se desenvolve com certeza, né, no final do primeiro ano, início do segundo ano de vida, né, e é aquela habilidade que a criança tem de se acompanhar o olhar dos pais. Então, se o pai e a mãe estão olhando para uma coisa, a criança, em geral, olha para eles e olha para onde eles estão olhando, né? Ou se a criança quer chamar a atenção dos pais, ela olha da mãe, olha para aquilo que ela quer chamar a atenção e volta a olhar para a mãe, meio que dizendo, olha, está vendo aquilo ali? Né? Então, isso se chama atenção compartilhada. A atenção compartilhada também é um desenvolvimento social muito precoce, né? E isso sempre está afetado na criança dentro do espectro autista. A existência de repertórios limitados ou comportamentos repetitivos, né? Então, essas crianças têm uma tendência grande a fazerem uma coisa muito e as coisas que se esperaria que elas tivessem interesse, elas não têm interesse nenhum.